Você está no Mundo Hora, um podcast sobre o presente das empresas do futuro. Cris, eu já ouvi dizer que uma empresa com uma governança bem estabelecida tem um valor de mercado maior, pode crescer o valor de mercado dela. Faz sentido isso? E por quê? Johnny, faz total sentido. Assim, a gente vê muito se falando de práticas de governança e pouco se colocando efetivamente isso para valor de mercado para o negócio. Né? A gente está falando de reputação, a gente está falando da forma como o negócio e a própria empresa e organização ela está para os seus stakeholders, né? Que são as partes interessadas. Então, quando uma empresa ela estabelece as suas práticas de governança sob a ótica desse olhar do relacionamento entre acionista, conselho, executivos e toda a organização, sem dúvida isso gera para o mercado algo que está muito ligado à relação de transparência, de confiança, da forma como eu entendo que aquela empresa é uma empresa que vale a pena investir, sabe? Que vale a pena estabelecer uma relação entre partes interessadas. Então, sem dúvida. E olhar do ponto de vista do mercado é entender que uma empresa com práticas estabelecidas, ela vai trazer, nessa lógica do que eu disse em relação à confiança, um aspecto que é bem interessante e genuíno, de que se eu entendo a governança como algo essencial, eu estou aberto a mostrar para o mercado que eu sou uma empresa séria, uma empresa que vale a pena se relacionar. Então, sem dúvida, faz total sentido. Mas no mercado que hoje muita gente pensa que o valuation, o valor de mercado de uma empresa é considerado pelo tanto que ela vende, ou posicionamento de mercado apenas. Qual que é o princípio? Como é que a gente faz para quebrar essa crença de que a governança não é tão importante assim? Como é que a gente pode educar essas empresas? Então, eu vejo da seguinte forma, Johnny. Existem métricas e métodos de se avaliar uma empresa, né? Há empresa que olha pelo número de EBITDA, há pela forma, sobre a ótica do faturamento. Tem formas inúmeras de se avaliar uma empresa. Modelos da nova economia têm o valuation totalmente diferenciado. Então, isso é muito da forma como a prática naquele tipo de negócio vai estabelecer o seu valuation. Mas sob a ótica da governança, a gente pode olhar, por exemplo, na economia tradicional e na nova economia. Na nova economia, o investidor ele coloca capital e ele coloca o seu recurso dentro de uma empresa, seja uma startup ou um negócio que está pujante dentro da nova economia, e ele quer entender que vale a pena se envolver com aquele negócio. Né? Na economia tradicional, da mesma forma. Então, quando a gente olha, independente da métrica, na medida que a gente estabelece essas práticas, ela faz com que o relacionamento entre as partes interessadas ele esteja muito mais direcionado, né? Até porque há que se falar que existem estudos internacionais que demonstram que uma empresa ela chega a valer um percentual a mais sobre o seu valor de mercado por ter práticas de governança estabelecidas. Né? E há situações que o investidor nem entra na empresa se ela não tiver as práticas de governança estabelecida. Isso é um ponto bem interessante e sensível de se falar quando a gente traz do ponto de vista de valor para o mercado, sabe? E tende a ficar mais comum, né? Cada vez mais comum o investidor primeiro olhar para a empresa se ela tem a governança bem estabelecida para poder realmente ver se faz sentido para ele ou não entrar naquele negócio, né? Naquele business. Cara, sem dúvida, assim, as práticas elas começaram a ser implementadas em companhias de capital aberto, né? Onde a gente está operando no mercado de ações e naturalmente esse mercado é muito mais complexo, ele é muito mais dinâmico, ele cria toda essa cadência e as tendências que estão envolvidas lá. E como forma, dentro de empresas familiares, dentro de empresas de capital fechado, dentro de empresas da nova economia, esses aspectos eles surgem independente do processo como ele é colocado, se é para o mercado ou se é para as práticas internas. Ele é uma forma da gente estabelecer esse sistema que vai fazer o monitoramento, o desenvolvimento, esse olhar de longevidade, esse olhar de perenidade, como uma cultura dentro da organização. Eu posso te dizer que a governança é um jeito de ser. E na medida que a gente estabelece esse jeito de ser, de um olhar com mais seriedade, com mais responsabilidade, com mais transparência, para o mercado, a gente cria muito mais referência, né? Sem dúvida. Tá, vamos lá então. A gente está falando de governança e tudo mais. E governança é o tipo de coisa que quando você pergunta para alguém, a pessoa fala que sabe o que é,
mas se você pede para ela explicar, ela se bate um pouco, ela tem dificuldade. Então, para quem está começando agora a entender melhor o que é governança, até para quem entende, mas não consegue explicar direito, me explica de uma forma fácil o que é governança. Johnny, eu vou usar uma metáfora que alguns dias eu tomava um café com um CEO de uma companhia super referência aqui no sul do Brasil, aliás, no Brasil, e ele me trouxe uma metáfora super interessante, que o filho dele explicou para ele o que é governança. E aí eu acho que isso faz muito sentido para poder te responder. O filho dele é DJ, e ele, de uma forma muito genuína, ele colocou: pai, sabe o que é governança então? Dentro de tudo isso que você fala aqui em casa, no café e tudo isso que você está sempre trazendo aqui pra gente, é como se eu estivesse no processo de mixagem de uma música. Então, na medida que eu estou mixando uma música, eu estou combinando para criar uma harmonia a partir de todo o que está envolto ali. E o meu desafio enquanto DJ é fazer com que, a partir daquela harmonia, as pessoas estejam plenas, as pessoas estejam alinhadas e elas queiram ficar naquele ambiente. Então, para mim, a governança, quando eu escuto essa metáfora, ela tem que ser vista dessa forma, né? Ele é um sistema, e aí trazendo para a ótica da organização, é um sistema que vai incentivar, vai monitorar, vai desenvolver uma organização para que ela esteja cada vez mais preparada para que as pessoas estejam alinhadas e queiram ficar com ela, né? Então, para mim, eu vejo de uma forma mais simples e metaforizando, que faz muito sentido para mim olhar dessa forma. É uma ótima analogia. Espero que tenha ficado mais claro para quem está nos ouvindo. E tem uma coisa também que você falou agora há pouco de empresas familiares. Eu vi que pelo IBGE, até 90% das empresas no Brasil têm um perfil familiar. Perfeito. E eu adoro um caso de família, né? Adoro histórias de família. A família briga, se ama, é tudo junto. Quando uma empresa é familiar, um quadro societário, entre parênteses, seja pai, filho, cunhado, seja lá quem for, como que você consegue dividir essa coisa pessoal, íntima do business, do negócio? O que você vê assim quando você vai tratar com alguma empresa familiar? O que você vê de história mais recorrente, de problemas, de dores que essas empresas têm? No sentido de governança, primeiro. Eu vou dar um passinho para trás para poder dialogar sobre isso, porque esse é um tema que é a minha paixão, né? Então, toda vez que a gente traz a governança familiar como um aspecto de colocar o centro mesmo da questão para a gente poder analisar, existem algumas premissas que são importantes e que a gente precisa respeitar. A primeira é que cada família é única. Então, junto do aspecto de cada família trazer essa unicidade e a gente entender que não existe família igual a uma outra família, muito mais do que o aspecto técnico que está envolvido, existe uma lógica por trás disso tudo, que são as emoções. Então, quando a gente traz a emoção para dentro dessa discussão, é ainda muito mais sensível. E a gente vê no mercado que muita gente quer trazer e se envolver, enveredar no mundo da governança familiar, mas não respeita o aspecto das emoções. E a gente sabe que quando a gente, por exemplo, a gente se envolve dentro dessa estrutura, a gente vai ter a propriedade, que está ligada aos aspectos muito do que a família tem, do que a família possui enquanto acionista. A gente tem os negócios da família, a gente tem a empresa, então tem essas vertentes que vão circulando, né? Que é o modelo dos círculos da governança familiar. E de uma forma bem direcionada, se a gente entende que cada família é única e a gente respeita o aspecto da emoção, quando a gente olha para todo esse meandro que perpassa as emoções que estão envolvidas, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender, Johnny, porque se a gente simplesmente quiser trazer as práticas do mercado e estabelecer elas para dentro de uma organização de natureza familiar, a gente corre o risco de quebrar uma empresa. E o IBGE traz esses dados e são interessantes porque aproximadamente 90% a 91% das empresas elas são de natureza familiar. E pasme, apenas 3% a 4% chegam à terceira geração, num processo de perenidade e longevidade. Caramba, não, calma aí. Você está me dizendo que desses 90% das empresas brasileiras, só 3% consegue passar da terceira geração. Antes disso, a empresa fale. Exatamente, cara. Quem não tá sendo considerado nesse indicador significa que essa empresa, de alguma forma, deixou de existir.
Caramba, cara, que assombroso isso. Que É. uau. E aí que vem a beleza da gente entender como é que, no aspecto da governança familiar, a gente entende que, na medida que a gente entra para dentro de uma família, olha o que eu vou te falar, Johnny, na medida que a gente entra para dentro de uma família, a gente tem que pedir licença para poder, de uma forma muito respeitosa, entender como é que as emoções daquelas famílias estão estabelecidas, como é que as relações elas acontecem, como é que o processo de desenvolvimento entre patriarca, matriarca, que já vem de antepassados carregando toda essa Uhum. estrutura no desenvolvimento da família, ele é passado e ele é transmitido no processo de educação. Poxa, então você, além de saber, de ter a parte técnica da governança, você tem que ter uma sensibilidade incrível e uma paciência enorme para saber mapear a família, entender esse tipo único que a família é, para daí você poder olhar para a empresa também. Então, primeiro você tem que olhar para os laços, é isso? Como é que funciona isso, cara? Porque, poxa, tem que estar com a terapia em dia, né? Cara, sem dúvida, assim, eu vejo assim, a gente enquanto indivíduo, a gente traz dentro da nossa estrutura, né, de mentalidade e de desenvolvimento, nós somos reflexo do que a gente vivenciava, do que a gente sentia e do que a gente se referenciava enquanto criança. Sim. Então, trazendo essa construção dos níveis de consciência do ser humano, Uhum. sobre o aspecto do indivíduo, entendendo que o indivíduo ele é único, as relações com que o indivíduo estabelece, ela passa, e aí eu vou usar um pouquinho da teoria integral, que é super importante para a gente poder Uhum. embasar, ela passa sobre 4 importantes quadrantes, tá? Para poder sustentar um pouco essa Tá. construção aqui com você. O primeiro quadrante ele está ligado ao eu individual. É a forma como eu, as minhas emoções, os meus aspectos internos, a minha forma de ver o mundo, ela está conectada no meu interior, nos meus níveis de consciência e no grau de complexidade que está envolvido por trás disso. A segunda é a forma como o meu eu se relaciona no contexto onde eu estou, no aspecto cultural, né? Então, imagina, se eu saio do meu nível de consciência, do meu nível individual, eu entro no meu aspecto familiar, no âmbito da minha família e Uhum. da forma como eu me relaciono. E aí eu me comporto de alguma forma. E aí eu saio para o aspecto do coletivo. E como o meu comportamento, ele se reverbera no aspecto coletivo. E por último, que geralmente é onde está todo mundo focalizando e olhando apenas sobre esse aspecto, é o aspecto do sistema, que está ligado aonde as organizações estão, sobre esse aspecto do coletivo na sua forma mais ampla, sabe? E aí quando você traz esse aspecto para dentro da família, aonde que está a falha? E por isso que a gente precisa considerar e entender esse aspecto individual. Está muito sobre a forma de chegar e colocar uma caixa e tentar moldar nesta caixa esses aspectos que estão ligados aos relacionamentos, aos aspectos individuais, aos aspectos coletivos, e que não é possível fazer isso. É igual quando a gente fala na PNL do mapa e do território. É tipo Uhum, isso. uhum. Não adianta você querer chegar com um mapa e esperar que o território esteja igual aquele mapa, porque o território está em constante mudança. E o mapa é só uma projeção do que foi um dia aquilo, ou do que você acha que é. Então, o que você está querendo dizer é que você precisa levar tudo em consideração como é, como está acontecendo, e não chegar com uma pré-concepção sobre aquilo. É mais ou menos por aí? Perfeito. Aí entra a emoção, aí entra a gente tirar somente o conhecimento técnico, aí entra a gente vivenciar a realidade da família. Tem que mergulhar naquilo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente vai e a gente entende essas características, aí sim a gente caminha para esse modelo da governança familiar, que é Uhum. algo que vai muito específico, pensando assim, qual é o nosso desafio? O desafio é mudar esse indicador. O desafio é sair dessa realidade, que é uma realidade que por muitos anos a gente vivencia, de que apenas 3 a 4% das empresas brasileiras passam da terceira geração. Isso significa que um grande sonho, que uma grande ideia que um dia nasceu e que se tornou uma empresa, que ocupou a sua função enquanto organização no aspecto onde ela vivia, de alguma forma ela não se sustentou no processo de transição entre gerações por várias questões que não foram respeitadas ou que não foram envolvidas.
Tá. E aí, além de emoção, Johnny, a gente pode falar de tabu, a gente pode falar de várias outras coisas que, se deixar, a gente vai ficar aqui o dia todo falando. Mas eu acho que faz muito sentido a gente pensar sobre essa ótica. É muito complexo, né? Tem muita coisa envolvida. Eu ia te perguntar uma coisa, eu vou te perguntar. Veja como você vai receber isso. Beleza. De 3 a 4% desses 90% das empresas com perfil familiar no Brasil são as que chegam à terceira geração. Apenas 3%, 3 a 4%. Onde que as empresas falham geralmente? Tem algum ponto focal? Eu sei que é complexo o tema, mas tem algum padrão mais recorrente do porquê que essas empresas falham? É no sucessor familiar? É na pessoa que pega o cargo? Ou é realmente aos poucos? Como é que funciona isso? Tem um jeito de explicar que não leve muito tempo? Johnny, elas falham por não estabelecer a sua governança. Para mim, essa resposta, ela se encerra aqui. E quando a gente traz temas como sucessão, como a gente traz o tema de envolvimento da família, é uma característica que talvez é muito cultural, que as pessoas sempre associam isso à finitude, à morte. Então, para que eu vou enfrentar a morte de forma planejada se eu posso deixar o momento acontecer? Então, assim, as empresas familiares, aí é muito dessa característica, elas falham por não estabelecer a sua boa governança, que é esse jeito de ser, respeitando as características, entendendo aonde a gente quer estar. E aí tem toda uma discussão que vai ser envolvida nas práticas de governança, que são essas separações entre papéis, entre responsabilidades, entre bons acordos estabelecidos para que as regras da família e os valores do negócio, os valores familiares, eles sejam respeitados. E aí vai longe. Governança familiar é o famoso, o combinado não sai caro, né? É o famoso, né? Tem que ter ali um padrão, tem que ter um acordo e tudo mais para a coisa andar. Com certeza, Diogo. Aí eu quero te perguntar, a gente está falando de governança, mas vamos falar um pouquinho de estratégia, tá bom? Existe governança sem estratégia ou existe estratégia sem governança? Como é que as duas andam juntas? Tem uma frase que eu adoro, que ela toca na alma, e toda empresa que eu tenho oportunidade de alguma forma contribuir, ou todo momento que eu tenho alguma interação com pessoas, eu gosto de levar, que muda tudo para mim, assim. Estratégia, ou você tem a sua, ou você faz parte da estratégia de alguém. Essa é ótima, pode repetir, por favor? Ou você tem a sua estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. Cara, é muito verdade isso, né? Sem dúvida. E assim, na minha concepção e na concepção dos principais estudos contemporâneos, existe um aspecto que é a contribuição da governança com a estratégia. Quando a gente diz e a gente estabelece o aspecto da estratégia dentro da governança, é a gente estabelecer aonde a gente quer chegar. Qual é o grande sonho? Qual é o sonho compartilhado? Quais são os valores que sustentam para que a gente possa alcançar o futuro? Na hora, o que a gente busca estabelecer como o principal aspecto que faz a gente se posicionar como uma empresa jovem, uma empresa contemporânea, que quer efetivamente levar o tema da governança, da estratégia e da inovação para as empresas familiares e todo esse ecossistema, é que a gente precisa sustentar o seguinte: o presente das empresas do futuro. Então, eu não acredito, isso eu te falo assim, com a afirmação de que eu não acredito na governança se ela não considerar a estratégia. Porque se eu falo de perenidade, eu falo de longevidade, eu tenho que ter um olhar não só aqui no presente, mas eu tenho que ter um olhar no futuro. E para falar de futuro, você tem que falar de estratégia, sem dúvida. Tem que ter planejamento. Tem que saber onde a gente quer chegar. Tem que saber onde a gente quer estar. E o mundo hoje, ele muda numa cadência e numa velocidade exponencial, tão cara. exponencial e tão absurda que a gente está numa discussão entre caos, entre complexidade, entre ansiedade, entre incerteza, entre ambiguidade. Então a discussão está tudo isso colocado no liquidificador, né? Uma hora a gente escuta mundo VUCA, outra hora a gente escuta mundo Bunny, e aí você fica, para qual mundo eu estou, para qual mundo eu faço parte? Na verdade, a gente faz parte de um mundo que está em plena transformação. E esse mundo em plena transformação, ele está provocando mudança de comportamento, mudança de modelo de negócio, reflexões efetivamente sobre um futuro que a gente não sabe nem as respostas. Então vale a pena pensar que estratégia não é só a estratégia como a gente via há 10, 20 anos atrás. A estratégia também está mudando, né? Então você tem que ter a estratégia de saber mudar a estratégia também, né? É uma coisa muito, muito ampla, assim, né? Você tem que ver para onde o mundo está indo e para onde você quer ir também. Às vezes você precisa recalcular a rota, né? Cara, eu posso te afirmar que
é uma forma que eu gosto de ver. É um jogo dinâmico. Uhum. Então, no modelo tradicional, há alguns anos atrás, e não muito distante, as empresas faziam aquele planejamento e aquele olhar da estratégia de 20 anos, de 30 Não anos. existe mais isso, E não né, existe cara? mais. Hoje, o máximo que a gente consegue pensar é numa visão de 3 a 5 anos, projetando tendências e validando essas tendências na medida que a gente executa ano a ano o modelo como a gente está definindo e aonde a gente quer chegar. É claro que se a gente estabelece objetivos, a gente está definindo, a partir de tudo isso que está acontecendo, aonde a gente quer estar. E não é porque a gente definiu que está escrito em pedra, né? A gente pode entender que o mundo muda. E esse jogo dinâmico faz com que a gente esteja cada vez mais vigilante, cada vez mais acompanhando essa tendência e tudo isso que está acontecendo com o nosso negócio para que a gente tome decisão. Uhum. Aí eu vou te trazer um ponto que, para mim, é uma falha dentro das organizações. Eu não vou dizer falha, porque eu acho que falha é uma palavra pesada. Tá. Mas eu vou dizer, talvez, um aspecto que ele não é muito bem enfrentado dentro das organizações familiares. A tomada de decisão. Mas em que sentido? De deixar a coisa acontecendo para ver onde vai chegar, ou resistência ou negação? Por exemplo, eu vejo que tem executivos que, quando determinam um plano estratégico, vamos colocar aí 5 anos, e alguma coisa no mercado, algum fator externo muda, ele meio que nega. Ele fala, não, vamos manter o foco aonde a gente quer chegar nesse planejamento. E não se atém a poder mudar um pouquinho a trilha, fazer um desvio para chegar aonde ele quer chegar. É nesse sentido de resistência ou de realmente ignorância, desconhecimento das coisas? É no sentido de querer enfrentar a tomada de decisão. Sabe? A gente, como ser humano, por característica, nós somos procrastinadores. E fugimos de conflitos E também, a né? gente, quanto mais a gente deixar para depois o que a gente tem que enfrentar agora, a gente prefere, porque isso é natural Uhum. da nossa característica enquanto ser humano. E quando eu trago isso para o aspecto da decisão dentro da organização, em vários momentos, e é bem comum a gente ver, e vou pegar esse exemplo do executivo, a Uhum. gente sabe que o caminho não está sendo o caminho que foi definido no planejamento. E a gente precisa tomar uma decisão, e aí os modelos ágeis fazem com que a gente tome decisões ágeis, sustentadas por dados, embasadas, mas decisões ágeis, para Uhum. que a gente ajuste a rota. E muitas vezes a gente quer deixar para depois, porque a vontade ela tá de não enfrentar. Tem muito tabu, né? Tem muita questão que pode ser colocada à mesa e que não é colocada. E aí eu vou trazer isso para a ótica da empresa familiar. Eu disse há pouco, quando a gente falava desse olhar da governança, que muitas vezes a gente associa esse olhar com a finitude, com a Uhum. morte. Isso acaba gerando tabus. Então, em instituições e estruturas familiares, é muito mais fácil a gente colocar à mesa as discussões das viagens, as discussões dos momentos mais felizes que a gente vivencia, daqueles momentos de prazer, né, que faz com que a gente esteja mais relaxado, né, vamos colocar dessa forma, mas que o amor esteja presente ali, do que a gente ter que colocar na mesa a discussão, e aí? E se eu morrer, o que vai acontecer? E se eu não morrer? E a gente quiser entender que é necessário mudar o modelo de negócio. E essas decisões, elas acabam sendo deixadas de lado. E aí é aquela história da poeirinha, né? Aquela poeirinha vai ficando ali, Vai e acumulando. vai acumulando, e chega uma hora que você não consegue mexer. E se você mexe, isso gera conflito. Então, olha como é que a teia da complexidade das relações, ela está ligada diretamente à tomada de decisão dentro de uma organização, seja de natureza familiar ou não. E às vezes as decisões, elas precisam ser tomadas. Mas é porque é muito complicado, por exemplo, você, entre família, falar, tá, pai, e se você morrer? Né? Quem que... Ou até um pai falar para os filhos, e se eu morrer? Né? Aquela coisa do filho falar assim, pai, não fala disso agora, pô, tem muito tempo pela frente, não sei o que lá. É complicado, né? Você pensar na finitude das coisas também. E é um paradoxo, porque daí você não pensa na finitude para poder já se antecipar, e aquilo uma hora pode acontecer, e daí o teu negócio pode ter uma finitude porque você não tomou uma atitude antes, né? A gente percebe e a gente vê nesse contexto que o planejamento no processo de educação, ele faz com que as famílias estejam muito mais organizadas e essas questões elas são muito mais enfrentadas e alinhadas sob a ótica de que não existe a finitude, não existe a morte. Existe as gerações que vão seguir com o futuro para que esse futuro seja longevo e seja perene.
Agora, trazendo sobre o nosso aspecto aqui, a nossa realidade, Johnny, tem um ponto que é essencial e que faz muito sentido sob a ótica da direção da família, Uhum. o respeito ao fundador. Por mais que o mundo ele mude, ele esteja nesse processo de transformação, existem novas gerações que têm o desafio de conseguir levar o futuro da família para algo muito mais longevo, muito mais perene. É muito importante esse alinhamento entre quem está chegando com quem já chegou, né? E quem está preparando esse desenvolvimento. Então, nasce muito sobre o viés da escolha do momento certo, né? Da preparação do fundador de entender que o fato de colocar a mesa para a gente poder discutir esses aspectos, ele é indissociado do aspecto da morte, né? E da finitude. Mas, muitas das vezes, existe do lado de cá, de quem está sendo preparado para seguir com as gerações, esse olhar de que eu chego com a minha verdade, né, com a minha referência sobre os aspectos do momento atual que eu estou. E aí, quando eu falo do respeito ao fundador, é que a gente pode até chegar numa discussão de uma mudança do modelo ou de como essa empresa vai continuar. Mas esse alinhamento entre as gerações e os principais desejos do fundador faz parte de uma discussão de governança. E é essencial se a gente tem essa percepção, e para isso existe sempre o papel de um terceiro que não está enviesado pelas emoções da família, para ajudar nesse alinhamento, sabe? Alinhamento de expectativas para chegar a bons acordos. Então, esse respeito ao fundador, ele faz com que, entendendo que a gente chegou até aqui, que a gente tem uma história, que a gente tem uma trajetória que fez a família chegar até aqui, a gente precisa respeitar, assumir, conceber e definir para onde a gente vai. E se a gente estiver nesse aspecto entre gerações alinhadas com as gerações que vieram, com certeza e com respeito, a longevidade e a perenidade ela é muito mais presente dentro das estruturas. Não sei se faz sentido para você. Faz sentido, faz super sentido. Vou te perguntar uma coisa, você me diz se eu estou equivocado ou não, se eu estou errado ou não. Mas, assim, acontece, então, de muitas empresas, organizações, terem o fundador como a cara da empresa, ou como a identidade da empresa, e que quando essa pessoa se for, ou quando ela não estiver mais aqui, essa empresa não faz mais sentido por essa pessoa não estar presente. Tem família que pensa assim, onde o sucessor, seja filho ou filha, sente esse peso de não ser o próprio pai ou a própria mãe, não ser o fundador, e se sente perdido em como que vai integrar essa organização, porque parece que a organização é a identidade do fundador. Acontece isso ou eu estou viajando aqui? Johnny, essa sua pergunta ela é tão profunda, cara, que ela daria um outro encontro para a gente poder falar dela. Mas eu vou trazer alguns aspectos. E aí isso aí envolve aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos espirituais, aspectos educacionais. Então tem tanta coisa envolvida nessa sua questão que você coloca, que eu vou tentar fazer um recorte para direcionar e responder. Um aspecto é a sucessão por ruptura. É aquela que não foi preparada. É aquela que, de repente, ela acontece. E aí, eu, de repente, caio de paraquedas e eu não sei para onde eu vou. A outra coisa, e o outro olhar, é aquela sucessão adaptada. Por que adaptada? Porque não existe certo ou errado. Não tem por que seguir um caminho ou não seguir um outro caminho. Existe aquele modelo onde, de forma antecipada, a gente adapta a nossa realidade pensando na longevidade. Então, se eu preparo, no momento dessa adaptação, quem está chegando ou quem está sendo desafiado a assumir esse papel, e aí daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho mais sobre as perspectivas do sucessor, mas para quem está chegando e sendo colocado muitas vezes como uma certa obrigação de que você precisa assumir esse papel, se não tiver preparação, no mínimo, de como eu faço, que é o nosso jeito de ser, pode ser que não seja positivo e não seja exitosa. Por trás disso tem um aspecto que é a cultura, né?
A cultura, ela representa um conjunto de crenças e de valores, que é o nosso jeito de ser. Sim. E há muito do que se falar que a cultura, ela é deste momento e da história que a gente carrega. Agora, existe uma necessidade da evolução, em termos de crenças, em termos de valores. Então, quanto mais conectado eu estou para com a estrutura da minha empresa familiar, mais preparado eu vou estar para os desafios do futuro. Uhum. E aí, por mais que tenha o jeito de ser, por mais que tenha a cara do fundador, num processo de evolução, essa empresa também vai evoluir. E ela vai assumir um processo de desenvolvimento sobre os seus aspectos culturais. Por isso que tem uma frase, e aí voltando lá na estratégia, que é a cultura engole a estratégia no café da manhã. Por quê? Porque ela representa o nosso jeito de ser. E num processo de estruturação e implementação da governança, se a gente não entender a importância do aspecto cultural, que por vezes não é aquilo que é visto, não, por vezes não é aquilo que é percebido, muitas das vezes é aquilo que está lá no aspecto mais profundo, mais complexo, e não é nem percebido dentro da organização, é o que precisa ser enfrentado para um processo de evolução. Olha como é que vai longe, né? Então vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, depois a gente reserva um outro encontro só para a gente falar desse aspecto. Não, mas que bom, então, não estava equivocado, faz sentido. Faz sentido total. É apenas muito complexo, né? É muito complexo, porque está falando de relações, né? De aspectos emocionais, de aspectos espirituais, e aí eu vou te levar, te deixar aqui nos nossos ancestrais, né? E aí paramos por aqui. Vamos deixar para Exatamente. Um outro papo. Voltando para a estratégia, você falou ali sobre esse mundo que tem esses acontecimentos exponenciais, mudanças rápidas e tudo mais, e que hoje já não é tão válido fazer um planejamento estratégico além dos 5 anos. 5 anos já é bastante hoje. Isso é um grande equívoco, um erro assim, de um planejamento estratégico atual para uma visão de sustentabilidade do negócio. Quais outras coisas e grandes dores de um planejamento estratégico ou de um não planejamento estratégico que você percebe nas organizações? Para mim, é essa clareza de entender o contexto onde a gente está. E a gente vê hoje, assim, em termos de ferramenta, em termos de método para a gente poder construir, hoje a gente acessa o que a gente quiser do que tem de melhor no mundo. Agora, o que eu faço com isso e a forma como eu implemento, que eu utilizo o método, que eu utilizo a ferramenta, muda tudo. E quando eu trago isso para a visão de contexto, eu não vou falar nem de certo ou de errado, tá? Porque eu não gosto desse aspecto. Eu gosto muito mais do aspecto de como a gente utiliza e como a gente entende a importância da ferramenta ou do método. Muitas vezes, a gente não entende o contexto com clareza onde a organização está inserida. Para a gente falar de futuro, a gente tem que ter clareza de contexto. E contexto muda tudo. O contexto da realidade de uma empresa que está olhando para trás, ele é um. O contexto de uma realidade de uma empresa que está olhando para o futuro, ele é outro. E quando a gente entende a importância de se perceber e ter a sensibilidade desse mapeamento do contexto, isso faz toda a diferença. E muitas vezes, a gente só procura uma ferramenta, vê aquela ferramenta que às vezes a gente ouviu alguém falando que usou, ouviu alguém falando que tem, a gente quer apresentar, quer aplicar, e depois o que eu faço com isso? Para onde eu vou com essa ferramenta? Pode virar um monte de informação que não serve para nada. E é essa sensibilidade da gente ter esse cuidado de mapear o contexto, de entender a importância de ter essa clareza sobre o olhar interno e o olhar externo, para a gente poder conseguir efetivamente ter algo que faz muito sentido para a gente perseguir. Hoje, e isso não é para mim, isso é uma questão de tendência global, o principal ativo que a gente tem são os dados. Os dados que estão entregando o nosso comportamento, que estão sendo mapeados o tempo todo, né? Os dados, eles representam um dos aspectos dentro do olhar da estratégia da melhor informação que a gente pode tirar para a gente entender o nosso contexto. E pouco se faz o melhor uso da inteligência sobre os dados que a gente tem. E aí tem um outro aspecto que agora, talvez quem estiver ouvindo aqui não sabe ou não quer enfrentar, é que a gente não escuta o nosso cliente. É uma grande verdade isso. E aí, a gente traz os nossos vieses,
o nosso ego, a nossa forma de ver o mundo, e a gente quer se posicionar sobre a ótica da estratégia, trazendo o que a gente acredita. E muitas vezes o que a gente acredita, ele não vai resolver a dor do nosso cliente. Então, para mim, e aí eu posso dizer assim, dentro de algo que eu entendo que faz total sentido quando a gente olha no aspecto da estratégia, é trazer o cliente para o centro. Entender quais são as dores e perceber qual é o valor que eu entrego para tratar as dores do meu cliente. Aí sim eu tenho uma estratégia que efetivamente ela vai alcançar resultados que com certeza levarão para a longevidade e a perenidade da nossa organização. Vê como é que a governança e a estratégia elas andam juntas? Cara, faz muito sentido. Esse negócio da estratégia de olhar para o cliente, assim, é o pulo do gato que muita gente não quer ver de verdade, né? Exatamente. É aquilo que a gente falou antes do mapa e do território. Você vai com o teu mapa, mas o território, o cliente é completamente diferente, né? E viajando aqui um pouquinho mais, tá? Mas tem um conceito que a Brené Brown traz, que é o aspecto da vulnerabilidade, Adoro. que muitas vezes o nosso ego, ele não permite que a gente se coloque no aspecto da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, quando a gente entende a beleza e a fortaleza que ela tem para a gente e para onde a gente está, ela gera conexão. E olha onde eu vou agora quando a gente faz essa relação entre cliente e organização. Para que eu vou abrir a minha vulnerabilidade para o meu cliente? Essa é a grande questão que é colocada sobre esse aspecto. Mas também porque tem essa concepção errada de que vulnerabilidade é fragilidade. São duas coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Sobre esse aspecto que eu acredito e que faz todo sentido a gente até discutir um pouquinho aqui, Johnny, a vulnerabilidade é a forma como eu coloco o meu campo aberto para que o outro esteja alinhado e conectado para que a gente siga forte. Então, se eu entendo que não é mais sobre o meu ego, que não é mais sobre o que eu acredito para o mercado, e sim sobre tendo clareza de quem é o meu cliente, tendo clareza de efetivamente para quem aquele negócio ele se destina, e entendendo a dor do meu cliente, eu me coloco nesse espaço da vulnerabilidade para gerar essa conexão entre valor e dor para gerar fortalecimento. Sabe? E aí, nesse aspecto, muito do que a gente vê por aí, e aí, mais uma vez, não dizendo o que é certo, o que é errado, quem faz e quem não faz, cada um tem uma linha de atuação. Aqui está muito sobre o que a gente acredita, né? E por que a gente hoje está trazendo a nossa missão de conectar pessoas e transformar o presente das empresas do futuro. É sobre ter essa sensibilidade de entender o seguinte: ninguém vai mais viver numa caixa preta. É cada vez mais translúcida, cada vez mais limpa, cada vez mais transparente a relação. E se a gente não tiver essa clareza, essa percepção, a gente não consegue estabelecer essa conexão. E aí sim, eu vou ter uma excelente ferramenta definida, talvez eu vou ter uma estratégia linda, estruturada, que no final do dia não vai fazer sentido para nada. Ela é só algo que foi lindamente desenhado, mas que não faz parte do meu contexto, sabe? É a mesma coisa que ter um livro incrível em casa, mas não saber ler, né? É a mesma coisa. Você tem tudo ali, mas você não sabe aplicar aquilo, não sabe, né? E aí fica sobrando, não vai pra frente. Exatamente, John. Cara, que bacana. Vamos falar um pouquinho de inovação? Vamos dar uma pincelada em inovação aí. Como é que você vê a inovação hoje no Brasil? Vamos falar a nível Brasil. Como é que você vê, como que as organizações estão enfrentando processos de inovação? Como é que elas veem isso para a cultura organizacional? Primeiro eu vejo a inovação como algo transversal. Então, Como? assim, se a gente estava falando até agora de governança e de estratégia, né? Como é que eu conecto essas questões? A inovação, ela gera uma cultura, ela é transversal, ela permeia todos os aspectos que estão envolvidos dentro da organização. Hoje, quando a gente procura, a gente começa a encontrar cada vez mais aspectos teóricos, embasamentos sobre cultura de inovação ou sobre o que é inovação. Há pouco tempo atrás, a gente encontrava muito pouco. Por quê? Porque ainda existe uma grande e franca resistência das organizações de enfrentar
das organizações em enfrentarem a temática inovação. Por quê? Porque acham que inovação é simplesmente uma ideia mirabolante que alguém vai ter que vai mudar o mundo. E a inovação, às vezes, é mudar a forma como a gente faz um processo. A inovação é a gente entender a forma como a gente pensa. A inovação é sim entender a dor do meu cliente e estabelecer como é que eu gero valor. A inovação é sim olhar para dentro de casa, para dentro da nossa cultura e mudar o modelo como os líderes eles lidam com as pessoas dentro da organização. A inovação é sim entender que para poder pensar futuro, eu não posso abandonar a temática de inovação, de transformação digital, de assumir um novo comportamento e um novo modelo mental. E hoje a gente vê ainda, e duramente, muita empresa quebrando, porque existe um medo e uma resistência de enfrentar a necessidade de inovar. E enfrentar a necessidade de inovar não significa ter a grande ideia que vai mudar o mundo. E nem tecnologia, porque o pessoal atribui muito a inovação à tecnologia apenas, né? Sim. O pessoal acha que tem que colocar processos tecnológicos para poder gerar inovação. E que legal que você falou tudo isso. É muito mais de humanas do que simplesmente um robô ou um processo incrível de inteligência artificial, né? Eu vejo a inovação como um comportamento. O comportamento, ele nasce de um conjunto, né? Ele nasce de um conjunto entre a estratégia, entre os processos, entre a estrutura de tomada de decisão, que está ligado muito aos aspectos de autoridade, responsabilidade, a forma como eu cuido, como eu lido com as pessoas, a forma como eu gero esse incentivo, que cria um comportamento. E o comportamento ele vai gerar cultura e performance. Então, quando eu vejo a inovação como um comportamento, se ela é transversal e ela precisa necessariamente ser olhada no aspecto de que não é sobre uma grande ideia, que pode até ser uma grande ideia, e não é só sobre tecnologia, é sobre esse olhar sistêmico para dentro de todo o contexto, a mudança da forma de fazer já é um jeito de ser inovador. Incrível, faz muito sentido isso, cara. Que bonito. Dá pra salvar essa frase, hein? Fazer um slogan. Nossa. Até pra mim ficou mais claro agora você falando, porque eu já entendi assim que é um comportamento, que é uma forma de ver, mas como você pontuou, isso dentro de uma organização faz muito sentido. E se você fosse assim, pensando em executivos que estão nos ouvindo agora, se você fosse dar uma dica, uma grande dica para inovação, para começar um processo de inovação dentro de uma organização, qual seria o primeiro passo? Não feche os olhos para o que está acontecendo no mundo. Porque se a gente às vezes se prende somente à nossa realidade e a gente não se permite a conhecer o que está acontecendo no mundo, a entender os caminhos, a gente só está olhando para a nossa realidade. Então esse para mim é um primeiro aspecto. Segundo, entenda que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Essa mudança do formato de liderança, abandonar aquele jeito do chefe, né, da década de 80, e que a gente vê muito ainda, modelos de comando e controle, essa estrutura de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, nada a ver disso faz mais sentido, isso não rola mais nenhum match. Ultrapassado, né? Está totalmente fora de contexto. Hoje a gente fala de cocriação, a gente fala de colaboração, a gente fala desses aspectos de como que a gente entende a capacidade que cada um tem no processo para construir um ambiente inovador. Então, essa discussão entre gerações, né, novos modelos, processos cognitivos, da geração que vem, essa sopa de letrinhas, né, é X, é Y, é Z, é uma série de classificações que criam separações. E aí, para mim, a beleza que um executivo de uma companhia, se ele abre a cabeça para o mundo, é entender a potencialidade de cada um e entender que a empresa, por mais tecnológica que ela seja, ela não vai ser feita sem as pessoas. E entendendo essa potencialidade de cada um, como é que eu faço com que cada um ocupe o seu espaço dentro da missão da organização para que efetivamente a gente possa trazer a inovação como um jeito de ser. Que bonito, cara. Falando dessa coisa de missão, né? A gente sempre fala de visão, missão, valores de uma organização. Então, na sua concepção, é correto afirmar que todos
Todas as pessoas de uma organização, todos os colaboradores de qualquer nível hierárquico, todos têm que estar alinhados e saber qual é a missão da organização. Isso é um fato que acontece facilmente hoje no Brasil, é uma coisa que você quase não consegue ver. Para onde que está indo? Qual que é a perspectiva disso? De uma organização ter todos os colaboradores alinhados com a visão, missão e valores de uma empresa. Johnny, eu acho que eu vou ser um pouquinho radical, mas assim, esse tema para mim é um tema que ele parece clichê, mas que faz muito, muito sentido sob esse olhar da inovação, da estratégia e da governança. Uhum. Missão é dia a dia. Missão é o que a gente faz diariamente dentro de uma organização para a gente conquistar essa missão. E, cara, eu vou ser radical porque, para mim, eu chego numa empresa, eu olho para a parede, eu vejo um quadrinho escrito visão, missão e valores, e aquilo não está representado no comportamento de uma empresa, dá vontade de pegar aquele quadro, tirar ele da parede e falar assim, guarda na gaveta. Porque não pode ser só um quadrinho bonito que está estampado na parede, ou uma frase bonita que está estampada no site. Isso tem que ser um jeito de ser efetivamente. Por que isso na visão da governança? O conselho, ele é guardião da identidade organizacional de uma empresa. Ele zela dentro de um aspecto de visão, que é o grande sonho, dentro de missão pelo dia a dia, sob o olhar do acionista. E ele direciona para que o executivo transforme a visão e a missão em ação. Então, não é sobre segregar, cada um faz o seu papel dentro de uma empresa. Todos precisam estar conectados e trabalhando pela missão, que é a missão que vai fazer a gente conquistar o grande sonho, que é a visão. E isso, mais uma vez, sobre aquele aspecto que eu estava falando. Se a gente olhar sobre ferramentas, sobre método, isso aí já está até ultrapassado. Uhum. Para que falar mais de visão, de missão e de valor? Está ultrapassado para quem não entende o poder dela. Agora, para quem entende o poder e direcionando ela no comportamento das pessoas, missão é dia a dia. A gente muda o modelo de um negócio se a gente muda a missão. Então, num processo de transformação, num processo de mudança de contexto, aonde a gente entende isso tudo que a gente está falando aqui, aonde muitas respostas a gente ainda nem sabe de algo que a gente nem conhece que vai nascer amanhã, estar vigilante sobre a missão, fazendo com que todos trabalhem pela visão, executando a missão, faz com que a gente entenda um aspecto que é essencial. Se eu preciso mudar, ou se eu preciso evoluir, ou se eu preciso transformar, eu tenho que voltar na minha missão. É quase que olhar sobre o aspecto da guerra, sabe? Missão é aquilo que faz com que a gente brilhe os olhos e a gente vai enfrentar o grande desafio de uma guerra mesmo, de um aspecto que é, cara, a gente vai todo mundo junto, a gente vai todo mundo forte para ocupar o espaço, executando a nossa missão, que a visão ela quer chegar. E aí a gente vai para um campo que, para mim, é o conjunto disso tudo e ocupa o espaço no centro da estratégia sobre o aspecto organizacional, que é o propósito. Eu ia falar de propósito agora, ia te perguntar sobre o propósito. É porque uma coisa está conectada à outra, né, cara? E quantas empresas a gente chega, e aí eu vou falar de autoconhecimento. Já que a gente vai para o propósito e a gente agora já vai direcionando ainda mais, quantas organizações elas estão doentes e a gente chega e percebe que tem pessoas que não têm nem clareza do porquê elas estão ali. Então, na medida que a gente estabelece esse olhar e traz essa discussão de propósito, o porquê que aquela organização existe, qual é o impacto que ela traz, a gente tem que pensar se aquela organização ela é um conjunto de pessoas que representam a execução da missão, a sensibilidade é entender, num aspecto de um processo de autoconhecimento, e pouca empresa ainda fala, e que é pensar no autoconhecimento do seu colaborador. Para que pensar no autoconhecimento do meu colaborador? Eu tenho que ir lá ainda, como na década de 80, pensar em produtividade, pensar em eficiência. Para que autoconhecimento, né? Cara, isso aqui eu não acredito. Eu olho sempre sob o aspecto e o olhar do autoconhecimento. Preciso ter clareza em entender, enquanto colaborador, o porquê eu estou aqui, qual é o impacto que eu quero gerar na minha vida, no meu âmbito,
aonde eu estou para que eu possa pertencer a um propósito maior, que é esse conjunto dentro da organização. Faz sentido para você? Sim, basicamente você tem que ter compatibilidade de propósitos. Meu propósito pessoal com o propósito daquilo que é maior ao qual eu estou inserido. Isso faz muito sentido. E é muito triste você ver que empresas ainda não se preocupam com o autoconhecimento dos seus colaboradores. E Johnny, olha que interessante, cara. Desmistificando um pouco essa questão e colocando um pouquinho de mais pimenta, é muito comum a gente ver empresas em aspectos mais tradicionais, pouco inovadoras, que não olham a governança sob a importância que ela tem, que não consideram a estratégia como uma pauta importante. É muito comum a gente entender essa discussão de geração, né? Então, alguém que está lá há muitos anos chegar e falar, mas essa geração que chegou agora, ela já quer ocupar o papel do presidente, ela não quer nada com nada, uma geração de que é muito superficial. Nutella. Não pode falar nada, que eles se sensibilizam. E o ponto, para mim, mais sensível é sobre esse aspecto de entender que essa geração que está vindo, que é o futuro das organizações, ela nasce feita por propósito. Ela acredita e ela busca impacto. Ela busca entender qual é o impacto da minha ação no planeta. Por isso que novos comportamentos eles vão gerando. E se a gente não entende isso, a gente descola totalmente. E julga daquele lugar que a gente está. Exatamente. Porque a gente não está vendo Exatamente. the big picture, né? O negócio mais amplo. Exatamente. Aí é fácil julgar de onde a gente está, né? Sobre as minhas referências. Então, quando a gente olha esse processo de mudança, esse processo de transformação, e essas discussões a gente coloca toda a mesa quando a gente vai ajudar uma empresa a se alinhar sobre esses aspectos. A gente precisa entender que não é sobre separar gerações, não é sobre separar momentos de vida. É sobre conectar, porque se a gente entender a beleza dessa conexão, a gente gera longevidade. Porque imagina, se com a experiência, com o conhecimento do negócio, com o conhecimento da trajetória, eu conecto com quem chega com senso de propósito e querendo entender qual é o impacto que eu tenho para o mundo, como é que eu vou mudar a realidade de onde eu venho, e eu conecto, eu transformo. Entra muito o ego aí também, não entra? Dessa coisa de não aceitar, talvez aprender também com uma geração mais nova, né? E poder se reciclar e quebrar tabus, realmente, paradigmas, né? Eu vejo que tem muito disso também, até realmente em hierarquias empresariais, onde gestores que são mais velhos têm essa dificuldade, às vezes, de poder ouvir um mais jovem, ou até do mais jovem ouvir o mais velho e aceitar que ele tem outro jeito de pensar, mas que também está certo sobre aquele ponto específico, né? Como é que você vê essa coisa do ego, assim? Como é que você percebe isso? O ego mata, né? Eu acho que o ego ele é o principal inimigo da conexão. Porque muitas vezes o ego ele sobrepõe tanto essa força que ele deixa o ser humano cego. Aí ele vem o poder, vem o ego. Então, quando a gente fala do enfrentamento sobre essas questões do processo de autoconhecimento, é muito sobre como é que você coloca o seu ego no seu lugar, porque nós não vamos deixar de ter ego, né? Isso faz parte da nossa característica. Mas o entendimento de que se eu sei como eu sou, se eu entendo como eu funciono, se eu sei o que me sabota, se eu sei o que me fortalece, se eu sei como eu descarrilho em um processo de pressão, e eu entendo que o ego não é mais importante, eu me torno um ser humano muito mais poderoso. Logo, dentro da organização onde eu estou, eu sou um líder muito mais preparado para entender essa força da diversidade, da multiplicidade do contexto para alcançar algo muito maior. E o ego não permite esse tipo de percepção. Por isso que, para mim, o ego mata, porque ele inibe... Ele anula a empatia, né? Total. Eu ia falar inibe e anula é a melhor palavra. Né? Ele anula a empatia. Ele anula o olhar da gente entender a importância do outro. E aí, quando a gente traz para o conceito do mindset, né? Do mindset de crescimento e o mindset fixo, pessoas com comportamento de mindset fixo, e isso gera empresas com comportamento de mindset fixo,
elas colocam a sua verdade, elas colocam o seu ego sobre o grande centro, sobre a grande referência. Uma grande crença limitante que trava Total, tudo, né? total. E aí a diferença é que quando eu tenho um mindset, uma mentalidade de crescimento, o ego tá lá guardadinho. Eu estou muito mais olhando sobre como eu cresço, como eu evoluo, como eu desenvolvo a partir dessas conexões e das forças que a gente estabelece, do que somente sobre o meu eu, né? Sobre o meu ego. Uhum. Cara, olha que interessante. Você já parou para pensar como é chato você sentar para conversar com uma pessoa egocêntrica? É só sobre eu, é só sobre como eu sou, é só sobre como eu conquistei, é só sobre como eu me coloco, eu me fortaleço, eu estou, o mundo é meu. É porque você tá contando uma história e a pessoa fala, não, porque eu, então, não sei o que lá. Você conta alguma coisa lá, então deixa eu falar, porque eu, não sei o que lá. É sempre pra ela, né? Exatamente, Johnny. A vontade que eu tenho, cara, é de não estar naquele lugar. De não estar naquele lugar. Justo. Porque tem que ter essa troca, né? Esse entendimento de que não é só sobre eu. É sobre nós, né? É sobre o contexto. E eu vejo que esse é o grande desafio quando a gente fala de governança nas estruturas familiares. Porque muitas vezes tem uma disputa entre egos. É um ego machucado com outro ego que está aqui, é aquela discussão de como é que o meu ego luta com o seu ego. E ego com ego vai gerar conflito, né? E vai gerar uma bomba. Agora, vulnerabilidade permite com que a gente deixe o nosso ego de lado e a gente estabeleça conexão. Voltamos para a incrível vulnerabilidade, a sempre, importância dela, sempre, né? Sempre, Johnny, sempre. Cara, sensacional. Acho que a gente pode parar por aqui. Vamos dar uma pausinha, gente? Legal, muito bom. E aí, Johnny?